Muitas vezes, quando alguém quer que você pense melhor sobre alguma coisa, ou acha que você não está fazendo o raciocínio correto, a pessoa fala assim: usa sua massa cinzenta. Porque a gente associou a ideia de que o nosso cérebro é feito de massa cinzenta. Mas não é só a massa cinzenta que tem lá dentro. Ela existe, ela tem um papel importantíssimo, mas tem outras coisas lá. Meu nome é Ana Lopes, do Mais Aprendizagem, e a gente vai descobrir o que mais tem dentro do nosso cérebro depois da vinheta. Bom, então vamos ver, afinal de contas, o que é essa massa cinzenta, que realmente é uma parte muito importante do nosso cérebro. A massa cinzenta é uma camada externa ao nosso cérebro, ela está principalmente na área externa, e ela é responsável pelo processamento das informações que você recebe ou que você está raciocinando em cima. Então é como se ela fosse o computador, o processador do computador, que vai trabalhar as informações que chegam até ela e, com isso, chegar a alguma conclusão, obter alguma resposta para alguma questão que foi proposta, algum problema, alguma coisa assim. Então, a massa cinzenta é responsável primordialmente pelo processamento de dados. Mas nós temos também uma outra parte do cérebro que é até maior, que fica mais no interior, que é a massa branca. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar num laboratório de anatomia. Eu fiz isso quando eu era garota, em que a gente estava explorando as possibilidades das diversas profissões, e eu cheguei a ver um cérebro humano cortado ao meio. E, de fato, no meio existe uma massa mais clara e por fora existe uma massa mais escura, que é a massa cinzenta. E essa massa branca, que a gente chama, ela tem uma função fundamental, que é a transmissão de informações entre regiões diferentes do cérebro. Então, ela vai ser importante na hora de você recuperar uma informação que você armazenou. Ela vai ser importante na hora de você fazer um raciocínio complexo que envolva várias regiões, que envolva você evocar uma memória visual, evocar uma memória auditiva, evocar uma memória motora e assim por diante. E essa substância é branca por um motivo muito simples, porque ela é feita essencialmente de uma massa gordurosa, que é a mielina. A mielina é justamente a gordura que reveste os caminhos neurais toda vez que a gente passa por eles. Então, a repetição de um determinado caminho neural engrossa a bainha de mielina em cima desse caminho. E conforme engrossa a bainha de mielina, a transmissão de informações acontece de uma maneira mais rápida. É por isso que depois de um determinado tempo repetindo uma determinada habilidade ou uma determinada informação, você acaba tendo acesso mais rápido a essa informação. Porque a tua bainha de mielina, que é o caminho para acessar aquela informação, está cada vez mais grossa. Isso é similar à tal da banda da internet, né? Quanto maior a banda, mais rápido a informação chega para você. Então, quando você está engrossando a camada de mielina pela repetição, pela reaprendizagem, você está, na verdade, aumentando a banda da sua mente, para que a informação transite mais rapidamente dentro do seu cérebro. Agora vamos falar de um experimento que eu estava lendo a respeito, que mostrava justamente que o malabarismo, que é uma habilidade bastante complexa de se adquirir, ela aumenta a massa branca e a massa cinzenta do cérebro. Então, a pessoa que aprende malabarismo, ela tem um aumento de massa branca e massa cinzenta. E por que se escolheu o malabarismo? Porque o malabarismo é uma atividade que já se sabe que é muito boa para o cérebro, porque você tem coordenação motora, você tem a questão de controlar o tempo da bola, você tem que raciocinar sobre o que você está fazendo. Então é uma atividade bastante rica para trabalhar atenção, para trabalhar várias coisas no cérebro. Então foram estudar pessoas que foram submetidas a uma aprendizagem de malabarismo, não malabaristas profissionais. E uma das coisas mais interessantes que se descobriu nesse estudo é que o crescimento da massa branca e da massa cinzenta com a prática regular do malabarismo
independe do desempenho. Então, o importante aqui é você tentar fazer malabarismo. Se você vai ser um bom malabarista ou um malabarista mais ou menos, não importa muito. O que importa é que você tente o melhor desempenho possível e tente isso regularmente. Então, todo dia eu vou tirar 15 minutos para praticar malabarismo. Isso quer dizer que você está aumentando a sua massa branca e aumentando a sua massa cinzenta. Isso é o que acontece durante a prática regular. Aí eles quiseram saber também o que acontece depois que a pessoa para de praticar regularmente malabarismo. Ela perdeu o interesse, não vai mais praticar o malabarismo. E o que eles descobriram? Que a massa cinzenta, ela continua crescendo. É como se mesmo sem o exercício, aquele novo aprendizado tivesse meio que colocado um fermento na massa cinzenta. Então, a tua capacidade de processar informações, ela continua crescendo. E outra coisa que se descobriu é que a massa branca não. A massa branca, ela praticamente permanece estável. Esse experimento ele foi feito num tempo relativamente curto entre o momento em que as pessoas estavam fazendo a prática de malabarismo e o momento em que elas foram testadas depois. E por que esses experimentos são feitos em períodos curtos? Porque você não tem muito controle do que as pessoas estão fazendo na vida cotidiana delas. Então elas podem estar fazendo milhões de coisas que vão afetar o resultado dos experimentos. Então eles tentam manter um tempo que seja longo o suficiente para que se possa tirar alguma conclusão a respeito do que acontece depois que a pessoa para de praticar, mas que não seja tão longo que entrem outras variáveis que afetem demais o resultado dos experimentos. Por que eu estou contando tudo isso? Porque, na verdade, o que pode acontecer não é só uma estabilização da massa branca. O que normalmente acontece é uma degradação desse caminho neuronal. Então você vai perdendo a capacidade de atingir determinadas informações porque o caminho neuronal ele está se desfazendo, porque você não percorre mais esse caminho. Então a massa cinzenta, em princípio, quando você aprende, esse resultado ele repercute por muito mais tempo, aumentando a sua capacidade de raciocínio. Mas a massa branca, ela ou se mantém estável ou muito provavelmente ela vai se degradando ao longo do tempo, que é o que a gente vê na prática quando a pessoa para de praticar alguma coisa. Vamos fazer algumas conjecturas aqui a respeito desses resultados. A primeira coisa que a gente pode ver, bem ressaltado desse tipo de experimento, é o seguinte, que as novidades, né, você está sempre aprendendo uma coisa nova, elas aumentam a tua capacidade de processamento geral de informações. Então, é importante que você esteja sempre buscando alguma coisa nova para aprender, porque esse processo é que vai te dar uma maior capacidade de raciocínio para qualquer outra coisa. E outra conjectura que a gente pode fazer é que quando a gente interrompe a prática, a gente degrada a nossa capacidade de transmissão de informação. Então, o que acontece, né? O que essas duas conjecturas podem levar a gente a concluir? A primeira coisa que eu sugiro aqui é o seguinte, que a gente não perde uma habilidade ou um conhecimento. Mas, por falta de prática, a gente pode perder o caminho para entrar em contato com esses conhecimentos. Por que eu estou concluindo isso? Não só a partir desse experimento do malabarismo, mas existem alguns experimentos feitos por neurocientistas em que o cara está operando o cérebro de uma pessoa e aí ele ativa ou dá um choquezinho ou dá uma mexidinha numa determinada área do cérebro e a pessoa se lembra de coisas que ela não lembrava mais. Então, o que acontece? O que está acontecendo? Ela tem aquela lembrança armazenada, mas ela não tem o caminho para chegar até aquela lembrança. Quer dizer, está faltando justamente esse caminho que é feito de massa branca.
tá? E isso tem várias outras formas de você ver que existem essas lembranças. Por exemplo, por hipnose. Existem pessoas que lembram de fatos da infância com detalhes vívidos quando elas estão hipnotizadas, né? Isso depende um pouco do quanto a pessoa se dispõe a realmente se abrir para a hipnose, que aí tem toda uma questão psicológica. Mas o fato é que acontece. Então, a informação está lá, né? Quando a pessoa consegue lembrar, a prova que a informação está lá. Tem casos assim que fizeram uma experiência com um escritor, que agora eu não lembro o nome, que lia muito, né? Todo escritor lia muito, e ele foi hipnotizado e ele recitou uma página inteira de um livro qualquer da biblioteca dele. E quando ele foi acordado, o hipnotizador perguntou, de que trata o livro tal? Aí ele falou, mas eu não sei, eu li esse livro há muitos anos e tal. E quando ele foi pegar o livro na página que ele tinha indicado, a descrição dele estava palavra por palavra, idêntica ao que estava escrito no livro. Então, é isso que acontece, né? A informação ela fica, mas a gente não tem os caminhos para chegar até ela. Essa é a principal característica do esquecimento. Outra coisa interessante que a gente pode propor aqui é o seguinte, que toda nova aprendizagem abre o caminho para muitas outras. Aqui a gente já está falando da massa cinzenta. E abre caminho para outras aprendizagens, mesmo que elas não estejam diretamente relacionadas. Então, muitas vezes a gente se vê na vida, né? Principalmente a gente que ainda é submetido a ambientes de ensino muito tradicionais, a gente se vê submetido a ter que aprender coisas que de repente não são tão interessantes assim. E o que eu sugiro para você? Primeiro, eu sugiro você lembrar disso, que quando você se propõe a aprender alguma coisa nova, você está abrindo o seu cérebro para aprender outras coisas que depois vão ser do seu interesse. E outra coisa que eu proponho é que você procure encontrar um ponto de vista sobre o qual aquele assunto que inicialmente não te agrada possa ser interessante. Tá? Por exemplo, tentando relacionar com a sua vida. Essa é uma das maneiras mais fáceis de tornar um assunto interessante. Ou relacionar com aspectos da sua vida, ou relacionar com algumas emoções que você tenha em relação a determinados fatos. Então, são maneiras de você tentar encontrar a motivação para estudar assuntos que, em primeiro momento, não te dão muito prazer em estudar, você não vê muita coisa interessante ali. Todo conhecimento humano, ele acaba sendo interessante se você olhar sob um ponto de vista que te atraia. E sempre é possível achar esse ponto de vista, porque tudo tem muitas facetas. Tá? Então, é uma brincadeira que eu sempre faço com os meus alunos, principalmente de treinamento, do treinamento AM3, que é um treinamento que a gente dá e que tem muita gente fazendo concurso, fazendo vestibular e tal, é que eu não gosto de direito, que eu já desisti de concurso por causa de direito. E realmente não é um assunto que me atrai muito. Mas se eu começar a pensar nas consequências práticas de um determinado artigo, de uma determinada lei, eu começo a achar aquilo interessante. Então, existem sim maneiras de você buscar aquilo que te interessa num determinado assunto, mesmo que não seja um assunto que a princípio te agrade. Tá? Então, só para dar um exemplo concreto do meu cotidiano aqui. Agora eu vou passar a bola para você. O que você pode fazer a partir dessas coisas que a gente falou nessa videoaula? O que você pode ler de novo? Né? Não sempre as mesmas leituras que você já faz. Se você não lê, como é que você pode fazer para passar a ler mais? Né? Se você não lê assim com nada além daquilo que é obrigatório ler. Que tipo de esporte novo você poderia incluir na sua rotina que te fizesse aprender alguma coisa diferente e, portanto, aumentar tanto a sua massa branca quanto a massa cinzenta? Que tipo de estudo você poderia fazer diferente daqueles que você já faz, que poderiam também aumentar a sua massa branca e a sua massa cinzenta? Tá? Coloque aí o que você pretende fazer a partir dessas novas informações, porque olha, a aprendizagem ela é uma mudança de comportamento, ela só tem sentido, ela só se efetiva
quando ela gera uma mudança de comportamento. Então, a gente está ensinando algumas coisas aqui a respeito do funcionamento do cérebro e a gente descobriu que aprender coisas novas aumenta a nossa massa branca e a nossa massa cinzenta, ou seja, aumenta a nossa capacidade de processamento de informações e a nossa capacidade de recuperar essas informações depois. Então, idealmente, para você incorporar esse aprendizado na sua vida, você vai criar alguma novidade a ser aprendida na sua vida. Então conta pra gente nos comentários do blog, tá? Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, a primeira coisa que eu te peço é inscreva-se no nosso canal, clicando na nossa logomarca, mais aprendizagem, e depois você clica no link que está embaixo do vídeo, que vai te levar para o blog, e lá você vai poder deixar o seu comentário sobre essa videoaula. Então, até a próxima. Tchau!